Eu acho que estou sendo perseguido por uma versão menor de mim mesmo. Antes que eu fique maluco de vez, eu vou tentar contar tudo para que possam tentar me ajudar, talvez. O estresse dos últimos 6 meses quase me matou. Além da cratera geral do mundo exterior, conflitos políticos, alterações climáticas, rendas inflacionadas, ganância corporativa e o desconcertante ressurgimento das meias de cano alto, a minha vida interna também estava a desmoronar-se. Estou num ponto em que não consigo ver uma saída para a escuridão, e esse sentimento só aumentou nos últimos dias. Minhas lutas aumentaram exponencialmente nas últimas 2 semanas. Tudo começou quando minha namorada de longa data e eu desistimos depois de 5 anos. Não houve briga ou infidelidade definitiva para alterar o relacionamento. Foi simplesmente a chata banalidade da incoletividade de quarto e de nossas vidas juntos. Nós dois sentimos a mudança, mas nunca conversamos sobre isso. Acontece que a comunicação é importante. Na verdade, ficamos juntos por tanto tempo porque não podíamos nos dar ao luxo de viver separados. Naso alugal quais dobro de última vez que aumentamos naso alugal. Mas mesmo isso foi uma paciência comparqueo como que estava disponível atualmente. Estávamos presos à necessidade de ter um teto sobre nossas cabeças. Meu emprego tinha estagnado, e eu não conseguia encontrar nada melhor. Eu estava preso. Assim como eu, ela também estava procurando emprego. Ao contrário de mim, ela tinha mestrado, e suas perspectivas deveriam ser maiores. Não eram. Por 5 meses, ela se candidatou a centenas de empregos e não conseguiu entrar. Se ela recebesse um e-mail de rejeição, era uma vitória. Na maioria das vezes, as empresas nunca respondiam. Finalmente, ela encontrou uma grande oportunidade em uma empresa Fortune 500. Foi um processo complicado. Ela acertou em cheio nas 5 entrevistas e seu projeto de testes foi bem recebido. O cargo foi oferecido a ela, e ele veio com um enorme aumento salarial, o dobro de seu salário atual. Eu estava orgulhoso dela, ela precisava de uma vitória. Comemoramos com pizza e cerveja naquela noite. 2 dias depois, ela lançou a bomba de que estava interrompendo tudo. O fim do relacionamento não foi uma surpresa. O momento era. A discussão foi breve e não havia chance de reconciliação. Ela recusou quando perguntei se ela poderia ficar até o término do aluguel. Mentalmente, teria sido demais para ela. 2 dias depois, ela se mudou, levando consigo metade do aluguel. Eu estava preso a um contrato de aluguel que não poderia pagar com meu salário pelos próximos 6 meses. Meu tempo livre evaporou quando fiz 2 shows extras para ajudar a sobreviver. Além do meu escritório das 9 às 5, eu dirigia para um aplicativo de entrega nos fins de semana e conseguia um emprego noturno de meio período tocando prateleiras em um supermercado local. Quando não estava procurando moradia, dormia ou comia. Não fiz nada além disso. Nada me traz alegria. Não há faísca. Esse trabalho penoso se tornou minha rotina diária e está me matando. Para ajudar a cobrir algumas lacunas de custo, comecei a vender algumas das minhas coisas online. Era só eu aqui, e decidi que o estilo de vida espartano teria que funcionar por enquanto. Qualquer coisa que eu pudesse conseguir uma quantia decente foi colocada à venda. Meu apartamento está tão vazio agora que qualquer barulho causa um eco. Antes do meu turno no supermercado, concordei em encontrar alguém que quisesse dar uma olhada na mesa da minha cozinha. Era uma mesa linda, minha ex era obcecada por ela, mas não vi necessidade no momento. Agora que eu era solteiro, minhas bandejas de TV se tornaram minhas mesas de cozinha padrão. De qualquer forma, eu não estava planejando nenhum jantar no futuro. Um casal apareceu mais tarde do que prometeram. Era um cara com aparência entediada e uma jovem meticulosa. Ela conversou um pouco amigavelmente enquanto olhava por cima da mesa. O namorado dela, eu acho, ficou quieto e bancou o guarda-costas. A certa altura, dei-lhe um aceno amigável e ele simplesmente desviou o olhar. Ela disse que aceitariam sem tentar me acalmar. Ganhei a pequena vitória. Ela perguntou se eu poderia ajudar a carregá-lo até a caminhonete. Eu estava atrasado, mas me sentir útil, mesmo que por alguns segundos fugazes, valeu a pena.
Seu namorado silencioso e eu arrastamos a mesa pelo corredor e até conseguimos evitar bater nas paredes durante todo o caminho. Coloquei-o na caminhonete deles, peguei meu dinheiro e me virei para ir embora. A garota agradeceu, e o namorado finalmente retribuiu o aceno. Dei um meio aceno estranho para os dois e comecei a me afastar quando ouvi a janela do passageiro sendo abaixada. Ei, cara, disse o namorado, com a voz mais aguda do que eu pensava. E o que houve com seu irmão nos olhando mal no saguão quando chegamos aqui? Eu me virei, eu não tenho irmão. E um primo então? E minha família mora a cerca de 1000 quilômetros de distância. O que aconteceu no saguão? E um cara que se parecia com você estava escondido em um corredor escuro no saguão e olhando para a bunda da minha garota. E Jacob, sério, e ela disse. E lamento que isso tenha acontecido, mas não tive nada a ver com isso. De vez em quando, temos algum sem-teto vagando por aqui. Talvez você tenha visto um deles, e eu disse. E ele disse ou fez alguma coisa ruim. Em Jacob, eu pedi para você não dizer nada e, disse a garota, enterrando a cabeça nas mãos. A atitude fria de Jacob comigo fazia sentido agora. E ele disse algo sobre subir naquela bunda. Não sei, ele estava resmungando. Eu disse a ele que daria uma surra nele se ele não parasse de olhar. Pareceu calá-lo. E bem, parabéns, eu disse. E vou contar ao gerente. Obrigado por me avisar. E você deveria fazer um trabalho melhor mantendo esses coringas fora do prédio. Em Jacob, ele não é um guarda de segurança. E ele ainda deveria ser um homem e proteger sua casa. Tenha uma boa noite, eu disse, encerrando a conversa e voltando para o meu apartamento. Eu tinha cerca de 5 minutos para me trocar e sair antes que me atrasasse. A última coisa que meu ego precisava era ser demitido do meu trabalho reserva. Felizmente, consegui entrar no trabalho e não ser localizado pelo meu chefe. Essa foi a última das boas notícias, no entanto. Recebíamos um grande pedido semanal, o que significava que eu chegaria tarde, além de alguém ter chamado. Pior ainda, nosso carrinho de mão teve um pneu furado e passei as horas seguintes torturando meus músculos, arrastando caixas pesadas pela loja. Eu segui em frente, contando os minutos até sair e fantasiando em ir dormir à noite. Se desejar dormir não fosse uma declaração triste para o meu bem-estar mental, nada era. Cheguei em casa depois do meu turno no supermercado e me sentei no sofá. Eu tinha pensado em vendê-lo, mas era um número mais antigo da IKEA e não achei que o valor substituiria meu desejo de sentar. Pude sentir meu corpo afundar nas almofadas e a tensão do dia se dissipar. Eu estava abatido e cansado a tal ponto que ligar a TV era uma tarefa árdua. Peguei meu telefone e pensei em rolar o Apocalipse até que o sono me dominasse. Eu não esperava que fosse uma rolagem longa, já que até a metadona que está no meu telefone falhou ultimamente. Ao descer da posição caída para a posição supina, ouvi passos do lado de fora da porta do meu apartamento. Isso não era incomum, mas o barulho que ouvi parecia passos de criança. Isso era incomum, já que ninguém no nosso andar tinha filhos e era quase meia-noite. Apesar do meu corpo gritar para eu não me mover, meu cérebro sugeriu que eu desse uma olhada. Rolei para fora do sofá e finalmente me levantei. Escutei novamente e ouvi o garoto correndo pelo corredor. Fui até minha porta e olhei pelo olho mágico. Eu não vi ninguém. Talvez eu esteja sonhando disse a mim mesmo. Talvez eu não esteja olhando pelo olho mágico, esperando ver uma criança correndo pelo corredor à meia-noite, mas em vez disso, estou aconchegado na minha cama, cochilando. Belisquei meu braço e senti a dor. Eu estava definitivamente no mundo desperto. Virei-me para voltar para o sofá quando ouvi a corrida novamente, desta vez mais alta. Abri a porta e espiei o corredor. Ninguém estava lá. A porta do apartamento à minha frente também se abriu. Glória, uma vovó jovem de coração que era amigável, constantemente animada como uma mãe de vinho, me deu uma olhada. E você ouviu isso também? E ela perguntou. Em crianças. E não há Rugrats por perto. Presumi que fossem alguns idiotas bêbados voltando do bar para casa. Uri. Glória foi,
como sempre, franca. E eu não vi nenhum idiota, e eu disse. E então você não está assistindo o tipo certo de vídeos na internet, e ela disse com uma piscadela e uma gargalhada rouca. Ucorei. Como você responde a isso? Eu apenas balancei a cabeça concordando e dei de ombros. E tenho que me divertir enquanto pode, e, disse ela antes de acrescentar, e você precisa descansar um pouco, querido. Ela fechou a porta e voltou para dentro. Ela estava certa. Eu me senti como uma merda martelada. Como eu não iria resolver o caso do corredor misterioso e tinha certeza de que não era uma criança perdida, decidi encerrar a noite. Voltei para dentro, fechei o apartamento e me arrastei para a cama. Pensei em assistir a um dos vídeos certos da internet, mas adormeci assim que minha cabeça encostou no travesseiro. O seu problema é que você acha que o mundo lhe deve alguma coisa. John, meu colega idoso no supermercado, estava esperando enquanto eu descarregava um palete de cereais. Gostei de John e, quando comecei, nos demos bem instantaneamente. Ele é rápido com uma piada e divertido para conversar. Ele também é cerca de 30 anos mais velho que eu e fala com a combinação Bomer de sabedoria acumulada, elogios indiretos e tolices de conspiração marginais. Ainda assim, independentemente de quão expressada seja a gentileza no jargão, ele geralmente vem de um bom lugar. E o que? Eu disse, colocando uma caixa de Captain Crunch na prateleira. E você está reclamando da sua situação, certo? Dizendo que não é justo. O mundo levou uma palmatória no seu traseiro. Ei, irmão, é assim que o biscoito se desfaz. Tem que se recompor e começar de novo. Você é inteligente o suficiente, descobriu esse trabalho bem rápido, você consegue. O trabalho consistia em transportar paletes pela loja e estocar as prateleiras. Não era muito para descobrir, mas entendi o que ele queria dizer. As outras coisas não eram necessárias, no entanto. E estou apenas desanimado. Não vejo um caminho a seguir. Ei, então você chegou ao fundo do poço. Não há vergonha nisso. Acontece com todos nós. Forro de prata, você só pode subir disse-ele antes de acrescentar, e a menos que alguma outra merda ruim aconteça com você, como seu carro morre ou seu prédio de apartamentos pegou fogo, mas depois disso, só voltou. E o incêndio do prédio seria uma bênção e, eu disse, erguendo outro pequeno capitão na prateleira. O aluguel está me matando. E você já tentou negociar um aluguel mais baixo? Eles costumavam fazer isso quando eu tinha sua idade. E acho que eles me despejariam se eu pedisse. E inferno, então você teria pelo menos 30 dias, talvez 40, antes que eles te expulsassem. Tempo de sobra para mudar as coisas. Ei, eu disse, e alguma chance de você me ajudar aqui? E minhas costas estão gritando como uma coisa muito jovem depois do baile, disse ele, segurando as costas para dar ênfase. Eu não insisti. Ei, eu queria te contar sobre uma coisa estranha que aconteceu na outra noite. Deixe isso em mim. Eu adoro o estranho. E então, outro dia, depois do meu turno, cheguei em casa por volta da meia-noite e me joguei no sofá. Ouvi alguém correndo pelo corredor em frente ao meu apartamento. Eu não fui o único. Alguns outros vizinhos também ouviram. Quando verificamos, porém, não havia ninguém lá. E isso não é estranho, disse John, acenando com a mão, e este é um homem que está atacando a esposa de outro homem e fugindo para salvar sua vida. Uri. E essa não é a parte estranha. Então, pelas próximas 2 noites, é a mesma coisa. Por volta da meia-noite, alguém corre pelo corredor. Só que desta vez, eles estão testando as maçanetas das portas enquanto passam. Então, perguntei à frente mesa para verificar as câmeras de segurança, e eles o fazem. E eles veem um homem correndo e segurando suas roupas. E não havia ninguém correndo pelo corredor, eu disse, mas o estranho é que dava para ver as maçanetas das portas ligando o vídeo. Droga, essa é boa, disse John, e tem certeza de que não foi apenas uma falha na câmera. Esses novos do exterior não são tão confiáveis quanto querem que você pense. Os chineses provavelmente os usam para espionar você, também.
Ele continuou enquanto meu cérebro tentava conciliar os dois comentários opostos de John. E merdas estranhas acontecem à noite, cara. Antes de trabalhar aqui, eu só trabalhava no turno diurno. Mesmo quando me ofereceram mais dinheiro para trabalhar à noite, eu recusei. Mesmo quando me prometeram uma promoção, eu recusei. Numa vida anterior, John havia trabalhado como paramédico. Ele conseguiu isso depois de servir em uma unidade médica do exército. Ele me disse que adorava a correria do trabalho, mas depois de um tempo, a morte e a dor nos olhos das pessoas se tornaram demais para suportar. Mas ele trabalhou lá por quase 20 anos. Então, o homem tinha tolerância para travessuras e ocorrências estranhas. E por que você concordou em trabalhar à noite aqui? E merda, estamos em casa antes da hora mágica. Isso é como final de tarde, na melhor das hipóteses. Mas se fosse durante a noite, claro que não. O Capitão Crunch pode ancorar seu próprio navio nas prateleiras. Eu levaria minha bunda para 7:11 para um turno diurno antes de concordar em trabalhar durante a noite. E aconteceu alguma coisa com você durante o exército? E recebi gonorreia e ele ofereceu. Suspiriae. E o que te desanimava à noite? E.O. Eu ouvi histórias suficientes de colegas de trabalho para saber que não queria experimentar nenhuma daquela merda e, disse ele, e tentar salvar a vida de alguém já é difícil o suficiente sem adicionar crianças demoníacas e fantasmas. Em seus colegas de trabalho viram crianças demoníacas? Eu perguntei, passando do bom capitão para o coelho Trix. Ele assentiu, e eles viram demais. Acho estranho, mesmo com toda a vigilância que temos agora e toda a ciência que conhecemos hoje em dia, que a noite ainda nos assuste. Você já conheceu alguém que trabalhou no turno da noite? Utive. O meu ex. Durante a faculdade, ela trabalhou durante a noite em um hotel por um tempo. Ela pediu demissão porque o trabalho lhe dava más vibrações. Eu disse isso a John. Ele apontou e riu, e viu. Você não acha estranho que toda pessoa que trabalha à noite sempre tenha uma história de algo estranho acontecendo com ela? Toda pessoa, cara. Isso é o que eles chamam de fato irrefutável. E talvez o fantasma correndo pelo corredor seja um antigo funcionário que ainda faz sua ronda. E nesse caso, mantenha a porta trancada 2 vezes. Eu até colocaria uma toalha embaixo da porta, só para garantir. E talvez eles sejam amigáveis. Nesse aspecto, tipo Casper. E você já ouviu alguém lhe contar sobre um fantasma amigável fora dos jornais engraçados? E tenho certeza que isso acontece, e, eu disse, mas os fantasmas assustadores são mais populares. E achamos que sabemos tudo o que há para saber, mas somos apenas bebês na floresta quando se trata de coisas noturnas. John balançou a cabeça. E vou te contar 1 ou 3 coisas que aconteceram com o cara com quem trabalhei quando fui contratado pela primeira vez para perseguir cadáveres na ambulância. O nome do cara era Gil. Homem quieto, reservado. Não balançava o barco nem exigia um remo maior. Apenas remava conosco. Um bom sujeito para aprender em, disse John, finalmente me entregando uma caixa de cereal. Eu peguei e ele continuou. E agora, Gil, você vê, ele tinha uma esposinha que o incomodava sobre os dias de trabalho. Ela era policial e trabalhava à noite naquela época, então eles nunca se viam. Quando casados as pessoas não conseguem alinhar seus órgãos genitais de vez em quando, isso significa destruição. E um pouco de informação demais, mas claro, eu disse, guardando outra caixa de Trix. Improvavelmente parte do que aconteceu com você e os seus, disse ele. Ele não estava errado, mas isso não significava que eu queria ouvir. John continuou, e Gil finalmente foi aprovado para trabalhar à noite. Um pequeno aumento salarial e uma esposa feliz e realizada deveriam ter feito aquele homem feliz. Mas isso não aconteceu. Eu o vi alguns meses depois, e ele mudou. Ele pode ter ficado quieto quando estava trabalhando comigo, mas ele falaria com você se você estivesse noivo. Quando eu o vi daquela vez, cara, ele parecia doente. E não era fã de noites de trabalho. E não era mais fã de viver, foi a sensação que tive, disse John, e depois de alguns estímulos,
ele começou a conversar um pouco comigo. Tem a ver com a mudança de horário, mas não foi o caso. Ele disse que viu coisas no escuro que não conseguia explicar. Coisas que transformariam James Brown em James White, entendeu? E eu estou cavando e eu disse. E me disseram que uma noite, por volta das 3 da manhã, eles receberam uma ligação para um prédio de apartamentos abandonado. Não era incomum. Prédios antigos na cidade são onde os viciados em drogas se reúnem e compartilham drogas. Às vezes, as drogas são demais. Às vezes, eles encontram uma pessoa desmaiada ou, pior, morta. Quando você trabalha numa ambulância, você não tem medo da morte como um civil. Você provavelmente já viu algumas pessoas dando seus últimos suspiros. Não incomode você da maneira que a Mãe Natureza pretendia que deveria. Ele me entregou outra caixa, continuando sua série de assistências, e continuou. E Ambo parou, Gil saiu e procurou alguém com quem conversar. Mas ninguém lá. Não é incomum. Algumas pessoas querem ajudar, mas não se envolvem. Não há ninguém por perto. Ele grita, mas nada responde. Diz-me que se vira para voltar para a ambulância quando ouve um grito vindo de dentro do prédio abandonado. Construindo no escuro. E não, obrigado, e eu disse. Mas isso não incomoda um médico como esse. Gil já fez 1 milhão dessas ligações. Não é grande coisa. Ele entra naquele prédio, mas só volta 20 minutos depois. Simplesmente desaparece. Depois das 5, a equipe entra para apoiá-lo, mas não consegue encontrá-lo. Gil me disse que sua equipe chamou a polícia. E o que aconteceu? E eu perguntei a ele e ele ficou bem quieto. Disse que caiu em algum lugar que parecia estar aqui, mas não estava aqui. Disse que sentiu os olhos dele sobre ele. Julgando-o. Disse-me que eles o seguiram para casa e não o deixariam em paz. E quem? John encolheu os ombros, e ele não disse. Fechei depois disso e fui embora. Apenas passei por mim como se eu fosse uma merda na calçada. Ele pediu demissão cerca de 1 semana depois. Ouvi dizer que teve um derrame 1 ano depois e era dono de uma lápide 3 meses depois disso. Bom rapaz, no entanto. E sua aversão a pernoites faz um pouco mais de sentido. E nunca, em 1 milhão de anos. Você não quer que algo assim venha atrás de você. E no meu caso, poderia ficar muito pior. Eu disse com um meio sorriso. Encara, eu nem brincaria com isso. Ele disse, fazendo o sinal da cruz, e você não quer essa merda grudada em você. Com a sua sorte, você o traria aqui, e ele pularia para mim. Não posso ter um fantasma atrapalhando meu estilo. Depois de um tempo, ele foi chamado para assinar uma entrega. Terminei meu turno e fui para o estacionamento. Quando saí do prédio e avistei meu carro, congelei. Minhas portas estavam todas abertas e as luzes internas estavam acesas. Alguém tinha arrombado. Olhei ao redor para ver se o ladrão ainda estava por perto, mas não havia outra pessoa perto de mim. Fui até o carro e olhei para dentro. Meu porta-luvas foi rasgado e meu registro foi retirado, mas não faltava mais nada. Encontrei pequenas marcas de mãos na terra ao longo do corpo e das janelas. Segurei os meus para comparação e eles tinham cerca de metade do tamanho. Devem ter sido alguns pré-adolescentes ou adolescentes que fizeram isso. Talvez eles fossem roubar algumas coisas e ficaram com medo. Pensei em chamar a polícia, mas como nada havia acontecido e eles não fariam nada de qualquer maneira, não havia razão para atrasar o sono mais do que o necessário. Fechei todas as portas e entrei. Liguei o carro e ouvi algo chacoalhando nas saídas de ar. Peguei meu telefone e iluminei a ventilação. Havia pequeno pedico de papel dentro. Procurei em meu carro alguma ferramenta para retirá-lo e só encontrei uma caneta de tinta e um clipe de papel dobrado. Depois de me seguirem um pouco respiradouro, o jornal finalmente saiu. Eu o segurei e desdobrei. Havia uma nota manuscrita. Simplesmente dizia: E eu sei que você está aqui. Eu sei que você o está escondendo. Vou encontrar vocês dois e então será a sua vez de participar da corrida.
Todos nós temos que correr em algum momento. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas meu corpo ainda me arrepiava. Quem estava tentando me encontrar? Quem era a segunda pessoa? Por que deixar um bilhete na saída do meu ar-condicionado? O que diabo significava correr a corrida? Eu não corria uma corrida desde o ensino fundamental e não estava planejando fazer isso tão cedo. Eles queriam dizer a corrida dos ratos, porque eu basicamente já estava maratonando aquele filho da puta. E Jesus Cristo, e eu disse, balançando a cabeça. E o que mais? Universo. Como se fosse uma comédia bem praticada, o universo respondeu. A porta traseira do passageiro se abriu e ouvi passos fugindo do meu carro. Levantei-me e lutei para sair. Não havia mais ninguém no estacionamento que eu pudesse ver, mas muito claramente, alguém estava escondido no meu banco de trás. Meus nervos já estavam à flor da pele e isso não era algo com que eu queria lidar no momento. Meu cérebro decidiu que, para evitar um colapso, eu precisava mudar para o modo automático e voltar para a segurança do meu apartamento. Eu estaria mais preparado para lidar com isso, seja lá o que fosse, pela manhã. Ou isso ou eu pularia na frente de um ônibus. Ambos pareciam satisfatórios, embora de maneiras diferentes. E lá está ele, disse Glória assim que virei no corredor. Olhei para cima e notei uma pequena conspiração de meus vizinhos formando um semicírculo, esperando por mim. Todos parecem descontentes. Ei, pessoal, eu disse, confuso. Perdi um convite para uma festa do bairro. E o que você tem para dizer para você mesmo? É sobre. E não se faça de bobo, disse outro vizinho, apontando o dedo em minha direção. E eu não estou brincando, e eu disse, percebendo a queimação só depois que as palavras escaparam dos meus lábios. Glória me mostrou a tela do seu telefone. Era uma foto estática da porta dela do outro lado do corredor. Ela apertou play, e nada aconteceu por um momento até que algo disparou na tela. Foi isso. Olhei para ela, meu rosto contorcido em confusão. E bem, ela disse, e o que você tem a dizer? E o que é que foi isso? Perguntai. E era você. Disse o vizinho que apontava, apontando com mais força do que eu imaginava ser possível. E o que? Eu disse rindo. E você está falando sério? Eles não riram e percebi que não estavam brincando. Em como você pode saber que sou eu? É um borrão. Não importa o fato de que estou no trabalho há 5 horas. Além disso, esse borrão tem metade do meu tamanho. Acho que estamos todos estranhos com o Phantom Runner, mas não sou eu, juro por Deus que nem tenho energia para pensar em correr, muito menos vontade física de fazê-lo. Então explique isso, disse Glória, balançando levemente da meia garrafa de Pinot Noir correndo em seu sangue. Ela rebobinou o vídeo e o congelou em um quadro específico. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos, mas eu estava olhando para mim. Ou melhor, algo fingindo ser eu. Em que porra é essa? Eu disse, de queixo caído. E ainda acha que estamos mentindo? Disse o ponteiro presunçosamente. E não, mas, gente, não sou eu. Eu estive no trabalho. Querem ver minha agenda? Peguei meu telefone e o peguei. Houve um e-mail com meu horário de trabalho que confirmou o que eu estava dizendo. Eles relaxaram e, pela primeira vez, a raiva deu lugar ao medo. A sua explicação muito plausível tornou-se subitamente inválida. Isso deixou 2 respostas implausíveis flutuando no éter. Ou eu tinha um sósia pequenininho aterrorizando os corredores do meu apartamento ou um fantasma estava assombrando o prédio. Eu vou entrar disse o ponteiro, voltando para sua casa. Todos os outros se afastaram até que só Glória e eu ficamos sozinhos no corredor. Ela olhou para mim e suspirou, e eu me sinto uma idiota disse ela. Desculpe por ter acusado você de causar o barulho. Se eu tivesse visto o vídeo, teria pensado a mesma coisa eu disse. E foram bons. E o que você acha que é isso? Ela perguntou. Dei de ombros e soltei um suspiro exausto. E honestamente, Glória, já tive uma noite complicada e está a cereja do bolo de merda. Perdoe minha linguagem.
Não tenho largura de banda mental para compreender o que está no vídeo no momento. E acha que está atrás de você? E ela perguntou, embora eu suspeitasse que o vinho a tivesse forçado a divulgar essa ideia para o universo. Como já tinha visto, o universo parecia aceitar pedidos em meu nome. E talvez esteja atrás de você, hein? Eu disse, parecendo um pouco mais maldoso do que pretendia, mas não me importei. Deixei-a ali para contemplar o cenário e fui para o meu apartamento. Assim que a porta se fechou atrás de mim, me senti nervoso. Só porque eu não tinha largura de banda mental para discutir o doppelganger, não significava que ele não estivesse dominando meus pensamentos. Eu vi o frame do vídeo. O maldito fantasma parecia exatamente comigo. O que isso poderia significar? Eu sei que desejei a morte, mas ainda estava vivo. Eu tinha aluguel devido para provar isso. Por acaso eu morava em um lugar assombrado por um fantasma que se parecia muito comigo? Foi algum garoto com uma semelhança passageira apenas causando caos? Seria outra coisa que eu nem conseguia compreender. Um alienígena? Klone? Um projeto secreto do governo? Houve uma batida vindo do corredor. O mini Usain Bolt estava de volta. Eu sabia que os vizinhos iriam ignorar isso. Como todos pensaram que era eu, o que se provou ser falso, eles evitariam o homem correndo de agora em diante. Embora curiosos e confusos com a criatura, eles nunca se colocaram em perigo para descobrir o que era. Eles não eram muito corajosos. Nem eu, mas talvez minha vida desmoronando ao meu redor tenha forçado minha mão. Fui até minha porta e a abri. Gravei no meu telefone, coloquei-o como um periscópio e olhei ao redor do corredor. Ninguém estava lá. Nenhum vizinho estava olhando. Nenhuma pessoa estava correndo. E você tem que parar, cara. Preciso dormir eu disse para o espaço vazio. Nenhuma resposta, não que eu estivesse esperando uma. Virei-me para voltar e percebi algo com o canto do olho. Um rosto no final do corredor apareceu na esquina. Por um rápido segundo, trocamos olhares e foi como se eu estivesse olhando para um espelho. Essa coisa era eu. Mas como? Tentei gravá-lo em vídeo, mas ele voltou para as sombras. Tomei isso como uma deixa para fechar e trancar a porta. Meu coração estava acelerado e eu não queria mais pensar nisso, mas não pude evitar. Havia um eu no corredor que gostava de incomodar meus vizinhos. Pior, eles gostavam de fugir por algum motivo ímpio. Coloquei meu telefone no balcão, o vídeo ainda rolando, quando ouvi uma batida na minha porta. Ecoou em meu apartamento quase vazio. Tentei ignorar e me convencer de que era outra coisa, mas não era. O fantasma estava batendo na minha porta. Mesmo com meu cérebro paralisado, não pude deixar de pensar que era extremamente educado bater. Outra batida, esta mais forte. Eu me perguntei se os vizinhos pensaram que eu estava inventando isso. E eu sei que você está aí, disse uma voz. Parecia exatamente comigo. E isto é sobre a corrida. Todos nós temos que participar da corrida. Agora é a sua vez. O congelou. Minhas pernas ficaram bambas como um boxeador à beira de um apagão, mas permaneci alto. Abri a boca para falar e encontrei as palavras morrendo na minha garganta. Peguei uma garrafa de água próxima e tomei um gole. Em todos nós temos que correr a corrida. E que raca? Eu engasguei. E do que você está falando? E abra. Eles já estão lá e preciso pegá-los. Olhei ao redor do meu apartamento vazio. Não vi mais ninguém aqui. Eu não ouvi nada. Seja lá o que fosse, estava mentindo. Peguei meu telefone e o segurei na mão. Eu queria documentar isso para provar que não estava louco. E você deixou o bilhete. E eu sei que eles estão aí com você, repetiu. E não há ninguém aqui eu disse. E eles estão se escondendo. Acho que sei onde. Posso ouvi-los. E você tem que sair daqui, eu disse. E não tem nada aqui, e você está assustando as pessoas. E estou com medo, e você deveria estar. Você tem que correr a corrida, cara. Abra, e eu posso te mostrar. A maçaneta começou a tremer.
Olhei pelo buraco da fechadura e só vi o topo da cabeça do outro eu. Eles começaram a empurrar a porta, e ela esmagou meu nariz. Gritei de dor e cambaleei para trás. Tropecei nos meus pés e caí com força na minha bunda. A coisa bateu na porta mais 2 vezes, sacudindo as paredes. A força parecia antinatural. No terceiro golpe, a porta se abriu. Finalmente tive uma visão da coisa. Fui eu. Reduzido pela metade, mas fui eu. Nós dois parecíamos chocados. E você é muito mais alto de perto, disse o outro eu. Em quem diabos é você? Senti um zumbido nos pés que parecia subir pelo meu corpo até chegar ao cérebro. Houve uma dor intensa que percorreu as dobras da minha mente. Em meio à dor, pude ouvir uma voz incorpórea sussurrar: em todos nós devemos correr a corrida. Todos nós temos que correr. Persiga. Persiga você mesmo. Parecia que meu crânio ia se partir em 2. Agarrei os lados da minha cabeça e soltei um grito primitivo que machucou meus próprios ouvidos. Então desapareceu. Mas eu ainda podia sentir os ecos em minha mente. Em todos nós temos que correr a corrida. Todos nós temos que correr. O pensamento oscilaria entre não fazer sentido e fazer sentido completo. Num segundo, eu estava questionando o que estava acontecendo com minha mente. No seguinte, tudo que senti foi vontade de continuar a corrida. E ali está ele. E o outro gritou, apontando para o corredor. Olhei e vi outra versão minha parada no corredor. Tinha metade do tamanho do outro eu que invadiu minha casa. Quando o minúsculo me encarou com meu intruso, ele correu para o armário aberto do corredor. O outro eu seguiu, gritando que pegaria o desgraçado nem que fosse a última coisa que ele fizesse. Eu me levantei e me senti enjoado. Observei enquanto o outro eu corria de cabeça para dentro do armário sem diminuir a velocidade. Eu esperava ouvir um baque alto ao atingir a parede dos fundos, mas nada veio. Em todos nós temos que participar da corrida, disse a voz em minha cabeça, acalmando meus nervos. E é a sua hora de participar da corrida. Desci o corredor, cada passo ecoando alto no apartamento vazio, cada passo me aproximando da porta do armário. Algo estava me atraindo para lá. As palavras da voz também ecoaram em minha mente. Em todos nós temos que participar da corrida. Agora é a sua vez. Agarrei a porta e parei. Algo estava me obrigando a seguir em frente. Para entrar no armário. Para me perseguir. Para correr a corrida. Eu sussurrei e puxei minha mão da porta. Peguei meu telefone ainda gravando e olhei para a câmera. Meu rosto estava sem cor e você podia ver o medo gravado em mim. E estou pirando por quê? Por quê? Pari-eye. Senti uma mão invisível agarrar meu corpo e puxar. Por quê? Porque se eu não correr a corrida, algo ruim vai acontecer. Eu tenho que correr atrás disso. Eu tenho que fazer isso. Meu telefone caiu da minha mão e eu não me importei. A força que me puxava para frente parou, mas meu corpo continuou. Eu podia sentir os últimos fios da minha mente racional se fragmentando. Meus pensamentos se concentraram em uma coisa: eu tinha que me controlar, descobrir o que estava acontecendo e correr a corrida. Se eu corresse, talvez eu ganhasse. Eu precisava de uma vitória. Entrei no fundo do armário e senti uma maçaneta saindo da parede. Eu já estive naquele armário 1 milhão de vezes e nunca tinha visto isso. Mas uma sensação de calma tomou conta de mim. Isso deveria estar aqui. Isso estava perfeitamente bem. Girei a maçaneta e abri a porta invisível. Na minha frente havia um corredor que se parecia muito com o do lado de fora do meu apartamento. No final do corredor, vi Glória sair de casa para passar a noite. Ela era enorme. O dobro do meu tamanho, fácil. Outra porta se abriu e eu vi, uma versão gigante de mim. A minha versão Hulk estava se preparando para ir trabalhar no supermercado. Observei enquanto a gigante Glória e o gigante o brincavam e riam. Fikiai aterdoado. Olhei e um novo pensamento me ocorreu. Eu tenho que encontrar o meu eu menor e falar com ele. Eu precisava descobrir se há uma maneira de sair disso.
disso. E é a sua vez de correr, disse a voz. Acalma-me, Abracu. E é a minha vez de correr, repeti. Quando o eu gigante decolou e a gigante Glória entrou novamente em seu apartamento, o corredor acenou. Todos nós temos que participar da corrida e, eu disse suavemente, e agora é a minha vez. Comecei a correr. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...